A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do anticristo. Mas quem vai ser ele? De onde ele vai vir? Será que a Bíblia nos diz alguma coisa? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 22, diz assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. A palavra anticristo pode significar como uma etimologia que o diz, pessoa que é inimiga de Cristo ou que usurpa o nome e as prerrogativas que só a ele pertencem. Nas Escrituras do Novo Testamento, somente o apóstolo João emprega esse termo, de anticristo. A substância desse espírito é a negação de Cristo ou da real encarnação do Filho de Deus, que não somente contraria a doutrina, como se opõe em oposição antagônica a todas as suas consequências. Então veja, o anticristo ele vai ser completamente contra os preceitos, os conceitos de Cristo. E vai negar que Cristo encarnou. Lá na carta de 1 João diz assim, no capítulo 2, do versículo 18, Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então o espírito do anticristo já está no meio de nós. Aqui em João 4, primeira carta de João 4, 3 diz assim, E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então veja, o espírito do anticristo está aqui desde quando Deus criou os céus e a terra, Quem é o espírito do anticristo? É o diabo, Ele é o espírito do anticristo. Ele é contra tudo que Deus fez. E ele caiu quando estava lá no paraíso, Porque Deus não vinha falar com ele, que ele que cuidava do paraíso, ele que levava as mensagens daqui do paraíso lá para os céus, mas Deus vinha falar com o homem. E por causa da inveja e da soberba, ele caiu, E desde aquela época, o espírito do anticristo já tem atuado aqui no nosso mundo. Lá em 1 João 4,5 diz assim, Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo o ouve. Então veja, ele é do mundo. O mundo jaz no maligno, O mundo jaz no maligno, porque veja que a perversidade no mundo está desde quando começou a criação. Desde quando Adão e Eva saiu do paraíso, já começou o anticristo, já começou a agir, fazendo com que Abel fosse morto por Caim. Veja, a situação que já começou logo depois da queda do homem do paraíso. E já começou lá dentro, enganando Adão e Eva. Segunda carta de João, no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Então veja que o João já fala, desde aquela época já havia muitos enganadores, falsos profetas, desde o Velho Testamento. O anticristo vem atuando sempre, o espírito do anticristo está sempre aí, mas ele manifesto em carne ainda vai demorar um pouco. Ainda não chegou o tempo, ainda não está no tempo dele. Essas passagens bíblicas relatadas por João descrevem que o anticristo haveria de aparecer na última hora, isto é, antes da segunda vinda de Cristo. Ao mesmo tempo que o apóstolo João diz que este anticristo seria uma pessoa, também afirma que o espírito que nela se incorpora ou manifesta, é também o anticristo. Qual é o espírito do anticristo? O diabo. E declara que já muitos deles têm vindo. Então, muitos anticristos têm vindo. Aí veja que os falsos profetas, pessoas malignas que são cristãos. Porque quem é de Cristo? São os cristãos. E o anticristo é contra quem? Contra os cristãos, que são de Cristo. Já tem muitos disso. Veja que cada coisa que acontece no mundo, tudo já fala que é final dos tempos, já vem com aquelas profecias loucas, falando que Deus vai acabar com o mundo. Deus não vai acabar com nada. Deus não vai destruir nada.
Quem está destruindo é o anticristo, que tem como vontade própria destruir tudo aquilo que é de Deus e tudo aquilo que adora. Esse espírito do anticristo, os demônios, já se manifestava e se manifesta hoje, ainda na igreja, na pessoa de falsos mestres e de falsos discípulos, porque ele, o anticristo, o demônio, se manifesta na própria igreja cristã. Onde que ele vai atuar? Lá no mundo que jaz no maligno? Não, ele vai dentro das igrejas. Ele está entrando nas igrejas e as igrejas estão deixando ele entrar fácil, irmão. Como? Com o pecado, com o erro, com a ganância, com as coisas mundanas, que está hoje dentro da igreja. Está muitas coisas mundanas dentro da igreja, E é onde o anticristo está aí atuando. E ele está atuando constantemente, sempre, desde quando começou, Jesus veio, o anticristo sempre esteve presente, mesmo antes e ainda agora, e ainda vai continuar, mesmo que depois que Jesus vir buscar a igreja, aí sim ele vai se manifestar por inteiro, Jesus também advertiu sobre os falsos cristos, onde nos tempos de Jesus Cristo eles eram representados pelos vários mestres judaicos que pretendiam ser os verdadeiros, mas ao mesmo tempo falava claramente da apostasia que havia de surgir dentro da própria igreja. Então veja, já naquela época os sacerdotes, já tinha muitos sacerdotes que eram movidos pelo anticristo, pela ganância, e eles já estavam lá. Nós vemos no decorrer da história do Velho Testamento, vários profetas falsos, vários sacerdotes inimigos do homem, inimigos de Cristo, que só queriam para o seu bem próprio. Então esse é o espírito do anticristo, aquele que só quer para ele mesmo e nada para os outros. Lá em Mateus 24:3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-lhe a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? 24:4 de Mateus, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Veja, já estão enganando os escolhidos aí, estão fazendo coisas, estão fazendo magia, e a magia não é de Deus, estão usando-se de artefatos, para fazer magia, para enganar as pessoas, para poder ver aqueles que são escolhidos serem enganados. É esse que o anticristo quer derrubar os que são escolhidos, não os que são dele já é dele, não precisa nem de nada, Então veja no 24:25, Jesus diz assim: Eis que eu vou tenho predito, quer dizer, Jesus já previu isso daí, que ele já sabia que isso ia acontecer, Jeremias 14:14, lá no Velho Testamento, disse-me o Senhor: os profetas profetizam falando em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visões falsas e adivinhações e vaidade e o engano do seu coração são que eles vos profetizam. Veja, desde a época de Jeremias, Deus já estava falando para ela: não mandei ninguém aí falar. Como estava enganando o povo judeu que estava lá no cativeiro, falsos profetas, falsos mestres, falando de que Deus ia libertar. Não, Deus ali estava corrigindo o povo. E a correção de Deus é dessa maneira: Deus corrige o seu povo para que ele não se perca no caminho. Mas o espírito do anticristo entra nesses falsos profetas e eles profetizam aquilo que não é verdadeiro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente heresias de predições e negarão o Senhor Jesus Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então eles vão pôr encobertamente, estão introduzindo aí, irmãos, estão introduzindo nas igrejas, encobertamente estão introduzindo as coisas do mundo dentro das igrejas. As igrejas, elas hoje não são, muitas igrejas não são mais igreja para buscar Deus, são igreja para, vamos dizer, um clube social, né? Um clube. As pessoas vão lá para passar um tempo, vão lá para conversar, trocar ideias, né? Pôr as fofocas em dia, né? Pôr as fofocas em dia, né? E buscar Jesus, ninguém está preocupado com buscar Jesus. Se você está lá na igreja, tem louvor, tem profecia, tudo bem, mas quando chega a palavra, passou um pouquinho do tempo, todo mundo reclama. E a palavra é que cura, liberta e salva. Por quê? Estão introduzindo, né, vagarosamente, né, estão introduzindo encobertamente essas heresias dentro da igreja. Segundo a Tessalonicenses, né, quais são os sinais? Jesus não falou dos sinais? Quais são esses sinais? Segundo a Tessalonicenses 2, capítulo 2, né, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. No 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O esfriamento da igreja já começou? Já está começando e está aumentando cada vez mais, né? Ainda mais com essa pandemia, é muito mais fácil ficar em casa aí, na coberta, né? Tomando um chazinho quente, um cafezinho quente, um chocolate quente, ouvindo o pastor falar pela live e não estão nem aí com as coisas de Deus, né? Então vamos lá. E vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. Então já estamos os sinais aí, né? Apostasia. E quem é esse filho da perdição? No 2,4, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Veja, ele vai se assentar lá, vai ser reconstruída a Jerusalém, né, o templo de Jerusalém, e ele vai se assentar lá, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, né? Vê que nós, né, já estamos caminhando para isso. O mundo já está caminhando para isso, né? Quanto mais as coisas vão acontecendo, mais as pessoas vão perdendo a fé em Deus, em Cristo, e mais vão se afastando da igreja. Mas esses são os sinais do final dos tempos, irmãos. Nós já estamos vivenciando os finais. 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não está acontecendo isso dentro das igrejas? Há os espíritos enganadores, aqueles profetas enganadores, é o espírito do anticristo, irmãos. Ele já está aí, ele já está atuando. Nós que estamos dormindo, nós que estamos ficando para trás, irmãos. Ele já está trabalhando há muito tempo e nós não estamos vendo nada, nós estamos aí só olhando o que está acontecendo e não estamos fazendo nada para isso. Não estamos buscando, estamos deixando a coisa acontecer. Parece que é normal as coisas ruins acontecer. Não, irmãos. Isso é os sinais do final dos tempos. Por aqui se vê que a história da igreja cristã não é a narração de fatos que só representam a bondade, a verdade, mas que dentro do cristianismo se havia de manifestar e desenvolver a apostasia em várias formas, culminando no próprio anticristo, que tanto poderá ser uma pessoa como uma instituição, ou talvez ambos, cujo espírito será essencialmente opositor a Cristo. Então, o anticristo vai ser uma pessoa, ele vai se manifestar, o demônio vai se manifestar dele, e o falso profeta vai ser um cristão, irmãos. Não tem como ser fora disso, não tem como ser outro. Não tem como ser outro. Portanto, o anticristo será um cristão ou um judeu.
João não era assim? Ou uma entidade ministrada por um deles. E o falso profeta, como descrito na Bíblia, será um cristão. Não podemos conjecturar sobre esses cristãos qual entidade religiosa ele pertence. Não podemos ficar falando. Nós não sabemos. Estamos julgando antes da hora. Estamos condenando fulano de tal, ciclano de tal, igreja de outro lado. Para quê, irmãos? Olha o que João fala. Olha o que na primeira carta de João 2,19 fala. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. João era o quê? Judeu e cristão. É daí que vai sair o anticristo e o falso profeta. O falso profeta com certeza vai ser cristão. Com certeza. Mas vai ser quem? Estão condenando aí vários, né? Estão condenando aí várias pessoas. Provavelmente o anticristo vai ser um homem muito rico e poderoso. E ele vai se transformar em religioso para poder confundir. Ele não é judeu e nem cristão. Ele vai se transformar em um religioso para confundir o mundo. Veja aqui Atos 20:30, e que dentre vós mesmos, né, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Acreditamos, porém, que a manifestação plena do anticristo ainda há de vir, e depois será destruído antes da vinda do Senhor no milênio. Veja, ele vai ser destruído antes de Jesus vir no milênio. Então ele não vai ser poderoso, ele não vai ser uma pessoa que vai durar muito tempo. O que perdura é a palavra que Deus determinou. Mas tudo isso tem que acontecer porque está escrito na Bíblia. E vamos ver aqui lá em Apocalipse, quem que é o anticristo, né? Aqui fala da besta que saiu do mar. Então esse é o anticristo. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, no versículo 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja bem, ele não vai ser morto, mas vai ter uma ferida mortal. Ele vai se passar que morreu, para ressuscitar e enganar os outros. E ele vai dizer que ressuscitou, como Jesus ressuscitou, o anticristo vai ressuscitar também. E muitos vão achar que é verdade, irmão, porque não lê palavra, não lê Bíblia. Se agora que nós temos toda a possibilidade de ter a palavra na mão, tá fácil, imagina daqui para frente que vai ser muito mais fácil ainda, mas ninguém quer saber de procurar ler Bíblia. As pessoas só querem ficar aí vendo os falsos profetas aí gritando e pulando e falando falsas profecias que nunca vão acontecer. E profetizando coisa que já aconteceu, irmão. Misericórdia, irmão. O que já aconteceu não é mais profecia. Entenda isso. Estão falando as coisas que estão acontecendo depois que aconteceu. Aí põe lá a data de não sei qual. Cada um põe a data que quer, irmãos. Por que não falaram antes? Por que não abriram a boca antes? Porque são tudo falsos profetas. O espírito do anticristo estão neles. Né? No versículo 4 aí do capítulo 13 de Apocalipse, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Que é o dragão? O diabo, a antiga serpente. Deu poder a quem? Ao anticristo, a besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, olha só quem é que é igual a ela. Estão querendo comparar a besta com Cristo. Quem vai poder batalhar com ela? Qualquer um que for cristão, irmãos. Porque Deus não vai desamparar seu povo. Deus nunca vai desamparar aqueles que creem nas promessas de Deus. E foi-lhe dado uma boca para os 5, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, né? 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome
e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, Deus permitiu fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre todas as tribos e línguas e nações. Então Deus permitiu que isso acontecesse. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aí? E agora? Eles não vão estar no livro da vida do Cordeiro, aqueles que adorarem a besta. E aí? Vão para onde? Vão com a besta e o anticristo, né? Vão com o falso profeta, o anticristo, vão todos para o inferno junto, ficar lá com o espírito que é do anticristo, né? O diabo vai estar lá também, queimando no fogo eterno para sempre. Então veja, irmãos, né, que Deus vai permitir que ele tenha poder. Vamos lá, quem que é agora o falso profeta? Esse vai ser o cristão lá. A besta que subiu da terra. Primeiro, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Por que do mar? Porque o mar, né, considerando o mar, ele é 3 vezes maior do que a terra, né, do que o solo, né? Então vamos pôr essa comparação. O anticristo é maior do que o profeta, né? Olha lá, no versículo 11, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. E viu subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ó, era igual um cordeiro, mas falava igual dragão. Jesus é o Cordeiro de Deus. Não podemos comparar o anticristo com o cordeiro, mas ele fala como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ó, chaga mortal, ferida, mentira. A mentira que ele fez para poder conquistar o povo, falando que ele ressuscitou. Veja como o diabo é astuto e veja como o povo ignora essas coisas porque não lê palavra. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Ó, sinais que lhe foi permitido novamente. Deus permitiu que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ó, olha só. O que ele mandou fazer? Uma imagem da besta. Deus abomina, né, a imagem de escultura de qualquer maneira. Mas o anticristo agora, ele vai ser venerado no mundo todo com sua imagem. Porque Deus permitiu. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Veja, foi concedido que até a própria imagem vai falar. Vai falar como se fosse a besta. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha, a adorar a imagem da besta todos foram mortos. Então veja que, né, o anticristo, ele vai ser provavelmente, né, uma pessoa muito rica e poderosa. Mas vamos aqui para terminar, vamos lá em Hebreus 2:1, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, olha lá, com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, palavra, para que em tempo alguns nos desviamos dela. Não vamos desviar da palavra de Deus, porque se nós desviarmos, nós vamos estar junto lá com o anticristo, o falso profeta e o diabo, todos lá no inferno, todos aqueles que, né, o adoram, todos aqueles que deixam os caminhos de Jesus. Então, uma conclusão: o falso profeta vai ser um cristão, com certeza. Mas que linhagem, porque hoje tem muitas divisões, né? O cristianismo tem muitas
linhagens de cristianismo, né? Tem muitas partes, cada um tem a sua maneira de ser, né? Mas vai ser um líder espiritual cristão. O anticristo pode ser um judeu ou um cristão, porque anticristo é só contra os judeus, que era o povo de Deus, e contra Cristo, que somos nós, os cristãos. Não é de outra religião, não é de nenhum lugar. Vai ser um judeu, ou talvez um judeu cristão, ou um judeu ortodoxo, ou um judeu, ou um cristão, né? Não sendo judeus, mas vai ser dessa linhagem. E ele vai ser, né, um líder, vai ser provavelmente o presidente de uma grande entidade naquela época, não? E é isso que a Bíblia revela. Tome cuidado, ainda dá tempo, tem tempo para nós nos reconciliarmos com Deus. Não fique caindo nessas conversas aí que está aí pelo mundo, né? Todos os dias aí, agora a tal da lua vermelha, né? Oh, misericórdia! Esses crentes não têm o que fazer na vida. Esses crentes que têm o espírito do anticristo não têm o que fazer na vida, e inventando mentira, bobagem, falando coisas que não provém de Deus, mas provém da boca de Satanás. Esses são os falsos profetas que estão dando, né? Estão dando glória ao diabo, para que ele possa vir com cada vez mais força. Porque quando o mundo é enganado, o diabo está por cima de tudo. Mas quando Jesus reina, o diabo está por baixo. Ele é o que fica embaixo dos estrados, né? Do escabelo do meu pé, ou do pé de Jesus, né? Então não se engane, não fique atrás dessas falsas profecias, porque você está contribuindo para a vinda do anticristo. Pelo contrário, ora para Deus e pede para Deus te mostrar as verdadeiras beneficências, a verdadeira glória e a verdadeira graça que emana do trono de Deus. Amém? Que é a palavra de Deus. Amém? Você que quiser assistir outras partes, tem mais coisas, né, falando sobre o anticristo, sobre o final dos tempos. Vê lá no playlist, vê lá nesse canal, né, no playlist, que você vai ver muita coisa. Tem muitas outras coisas também, né, que nós estamos vendo por aí, que está acontecendo, está tudo explicado, né, dentro da Bíblia, porque nós vamos falar somente o que está escrito na Bíblia. O que for fora da Bíblia não pertence a nós, né? Mas o que pertence ao verdadeiro cristão é palavra. Amém? Compartilhe, né? Inscreva-se você que não é inscrito ainda, e se tiver alguma dúvida me pergunte. Se quiser que eu fale algo também pode me passar, tá? E estamos abertos, né, para falar da palavra de Deus. Nunca as portas se fecharão quando nós somos tementes a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.